Então, vamos continuar? Como eu falei para vocês, e se o Estado ou a entidade privada não fizer nada, né? O que vai acontecer? Vou ficar lá com o meu pedido engavetado e sem nenhum tipo de resposta? Tá aí, ó, artigo 8º, ele te dá essa resposta, tá? Dizendo que eu tenho que ter a recusa ao acesso ou mais de 10 dias sem nenhuma decisão em relação ao meu pedido de acesso. Só o acesso que são 10 dias. Porque o acesso é mais rápido, né? Tá aqui, peraí, veja, me dê de volta, pronto. Só o acesso que é 10 dias. Se você quiser retificação, se você quiser anotação, como existe, além do pedido, um ato a ser praticado formal, retificar, anotar, eu tenho um prazo maior, que é o prazo de 15 dias, certo? Então, 10 dias para acesso, 15 dias para retificação e anotação. Tranquilinho? Então, não tem esse negócio de, eu vou pedir, não vão falar nada, não vão me responder. Tudo bem. 10 dias depois você entra, já como se houvesse a recusa. 15 dias depois você entra, como se já houvesse a recusa da retificação e da notificação. Tá? Bom, e aí, caso venha o deferimento, né? Se o juiz entender realmente que a sua ação é uma ação de habeas data, talvez esse seja o seu maior desafio, né? Encontrar uma hipótese de cabimento para habeas data, já você vai entender por quê. Você vai ter o juiz deferindo o seu pedido de conhecer o dado, de retificar ou de anotar, né? Então, o juiz, se ele julgar procedente, ele vai marcar data e horário para que o coator, aquela autoridade, né, a pessoa jurídica de direito público ou privado, apresente ao impetrante as informações a seu respeito, constante de registro ou banco de dados, ou apresente em juízo a prova da retificação ou da anotação, tá? Então, ele vai marcar data e hora para apresentar as informações, e se for caso de retificação ou anotação, ele vai marcar data e hora para que apresente a prova de que foi retificado ou que foi complementada aquela informação. Tranquilo? Continuando. Aqui é mais ou menos o histórico que a gente começou a falar, né? Eu trouxe aqui só para vocês terem mais ou menos registrado nos slides de vocês como é que vem, né? Quais são as sementinhas que são plantadas, até José Afonso da Silva propôs em 1985 a redação que a gente tem hoje do habeas data. Como eu falei para vocês, foi realmente aclamado, foi uma ideia que ele traz, né, do próprio direito comparado, bastante aclamada e aceita. Inclusive, eu trago até aqui um trecho do da própria Folha de São Paulo em 87, antes da Constituição ser promulgada, que coloca o habeas data como algo muito relevante, de utilidade evidente. Este dispositivo constitucional surge como reação aos abusos dos organismos de segurança e como limite ético ao uso da informática nos mais variados setores do país, né? Então, tipo assim, o limite ético desse uso, a reação aos abusos, né, que vinham a acontecer, isso é do editorial da Folha de São Paulo de 1987, a Constituição não tinha sido promulgada ainda. O que mais me chama a atenção nesse editorial é essa questão aqui, ó, da utilidade evidente. Por quê? O que a gente tem hoje com o habeas data, tá? O mandado de segurança, nós temos no STJ até 2015 18 mil mandados de segurança julgados, 250 mil habeas corpus, então bem mais habeas corpus que mandado de segurança, até porque um traço marcante do habeas corpus é a possibilidade de uso do habeas corpus ao longo de um processo. Muitas vezes você nem recorre, você entra com habeas corpus, porque se aquele processo pode culminar numa pena que viola, né, a sua liberdade de locomoção, cada ato praticado ao longo dele é uma ameaça àquela liberdade. Então, como são atos diferentes, eu posso entrar com habeas corpus diferentes, por isso a quantidade de habeas corpus. Mas vejam o quantos habeas data o STJ julgou até 2015. 250. Assim, por quê? Para completar, em 2009, dos 54 pedidos de habeas data, apenas um foi concedido, porque todo o restante ou perdeu o objeto, porque a informação foi prestada, ou não era hipótese de habeas data. Então, assim, o que estava errado, não estava errado? Não.
Isso aqui é o que a gente chama de dogma constitucional. Na época existia um valor muito forte de necessidade de acesso às minhas informações, porque houve uma violação muito grande desse direito. Nosso movimento é esse, tá? O nosso movimento, quando eu falo Brasil e leis, é essa. Fatos que me fazem levar à valoração de algum ideal, e aí eu venho com esse ideal e positivo na lei. Eu nunca tenho uma lei para regulamentar fatos. Na verdade, o movimento é ao contrário. O Brasil, ele legisla diante de fatos que exigem a lei. Então, esse movimento, eu tive, dentro da minha ditadura, violações inquestionáveis de informações que eram armazenadas e tratadas da forma como bem se entendesse, e aí vem a necessidade de trazer uma lei que tentasse de alguma forma coibir aquilo que foi feito ao longo da ditadura. E a novidade era o habeas data, com certeza bastante aclamado à época, não tinha quem não aclamasse, porque a necessidade, o valor, né, era muito importante de combate àquela situação. Então, nada mais lógico do que o habeas data. Com o fim da ditadura e a democratização, com a Constituição de 88, isso diminui. Se essas violações, esses atos abusivos diminuem, obviamente que as hipóteses de cabimento de um habeas data vão diminuir também. A necessidade de uso desse habeas data vai diminuir também. Mas a crítica doutrinária, que eu quero só apresentar para vocês, muito embora eu não veja, enfim, não importa a minha opinião, mas vamos lá, o que eu quero apresentar para vocês é muitos doutrinadores, eles questionam se realmente o habeas data ele veio para somar. Porque o mandado de segurança ele já comportaria esse direito líquido e certo, a minha informação verdadeira, o meu direito líquido e certo a ter uma retificação ou uma anotação, né? Alguns doutrinadores entendem que sim, que eu não precisava de nada muito específico. E ao trazer algo específico, com detalhes específicos, com cabimentos específicos e formalidades específicas, o que aconteceu? Eu acabei, de alguma forma, atrapalhando esse acesso, essa tutela, porque eu fico agora discutindo se é caso de mandado de segurança ou se é de caso de habeas data, né? E agora, é habeas data ou mandado de segurança? É habeas data ou mandado de segurança? Enfim, seja qual for a crítica ou o que existe, o habeas data foi um remédio constitucional necessário à época, tá? E se deu certo, se não deu certo, se foi uma conjectura fáctica, se foi realmente uma dificuldade de formalismo imposta pelo formalismo, o que a gente tem hoje é que as informações elas são prestadas. Na hora que você pede, aquilo ali é apresentado. E é isso que importa, né? A finalidade acabou sendo cumprida de um jeito ou de outro. E aí eu trouxe algumas decisões para vocês verem mais ou menos essa confusão, tá? Algumas concessões, outras negativas, para vocês terem mais ou menos uma noção de como é que se comporta a jurisprudência. O STJ afastou a necessidade de habeas data para corrigir processo penal em que uma homônima foi condenada no lugar da verdadeira ré. O Tribunal do Rio de Janeiro entendeu que a homônima não poderia corrigir a condenação por meio de revisão criminal, que seria passível de ser movida apenas pelo próprio réu, a homônima, né? Ela não queria, ela queria reformar. O TJ, para efeito de correção de registro público, no caso do rol de culpado, seria necessária a ação de habeas data. A sexta turma do STJ, porém, concedeu habeas corpus para afastar essa exigência e atender ao pedido da condenada. Então, ele não entendeu o que seria habeas data, principalmente porque esse rol de culpados fica lá, sem necessidade de se compartilhar com terceiros, né? Não há aí uma publicidade. Processo administrativo, a finalidade, né? Não é a publicidade. No recurso especial, julgado pela processo administrativo, tá? Acesso a dados. Um piloto buscava acesso à cópia integral de processo administrativo do Departamento de Aviação, para posterior unificação de registro de horas de voo, de modo a habilitá-lo. O STJ entendeu que não é cabível habeas data para isso, tá? Para o ministro Teorizar Vasquez, se o impetrante não busca apenas garantir o conhecimento de informação sobre si, ou esclarecimento sobre arquivos ou bancos de dados governamentais, não é o caso para habeas data, mas de eventual mandado de segurança. Quer dizer, ele não estava querendo só conhecer, ele queria acesso àquelas informações para poder depois unificar como hora de voo, entendeu? Então não era o dado em si, ele tinha um propósito maior. Então se ele tem esse propósito maior e não apenas o conhecimento, retificação, anotação, não é caso de habeas data, é caso de mandado de segurança. Estão entendendo? Você vai aí batendo, tentando de alguma forma evitar o uso do habeas data. Nota de concurso. O STJ já rejeitou o uso da ação constitucional como via de revisão de nota obtida em concurso público.
Uma candidata fiscal agropecuária federal tentou usar o habeas data para ter acesso aos critérios de correção da prova discursiva da banca examinadora. Segundo alegava, anotar informação pessoal e a banca se recusava a fundamentar a rejeição a seus recursos, né? O porquê, né? Para o ministro João Otávio, a lei não previa nem mesmo implicitamente a possibilidade de tal medida a fim de ser pretendida pela candidata. A primeira sessão também rejeitou a possibilidade de receber a ação como mandado de insegurança, porém existir no caso convergência entre o pedido e a causa de pedido do habeas data, com eventual direito líquido certo passivo de proteção do mandado de segurança. Então, nem aceitaram o habeas data, porque não seria informação, né, que pudesse ser tutelada pelo habeas data, porque para ele apenas a rejeição e a motivação do recurso seria dados específicos dela, como também ele não poderia converter em mandado de segurança, porque o pedido que foi feito para o habeas data, né, que era a motivação, não comportaria o mandado de segurança, por conta dessa não existia nenhum tipo de lei prevendo esse direito, né? Hoje, obviamente, a gente já tem a jurisprudência bem evoluída em relação a isso. Isso aqui são coisas mais antigas, tá? A questão de sigilo, HD 5698 são 2 sigilos, tá? São 2 HDs que falam sobre isso daí. A terceira sessão, isso é STJ, tá, gente? Decidiu de forma unânime que se a lei estabelece um dado como sigiloso e de uso exclusivo da entidade detentora, não pode ser cedido a terceiros. No caso dos autos, tratava-se de promoção de oficial da Força Aérea, procedimento regulado por lei de 94 e que atribuía caráter sigiloso a esse trabalho. Então, no HD, em que a desembargadora procurava informação relativa ao inquérito da Operação Anaconda, tá, que também tramitava em sigilo. São 2 HDs onde eu tenho determinação de sigilo e que ainda assim foi pedido acesso a essas informações, tá? Então, se tem sigilo, gente, está lá no inciso 33 que a gente viu. Não pode ser objeto nem de mandado de segurança nem de HD. É direito do Estado garantir esse sigilo. O que mais me trouxe a atenção ao HD de 98 é que foi uma desembargadora que queria informação de um inquérito. E ela entra com um HD. E esse inquérito estava em sigilo. Entendeu? Então, se é confuso para você, meu amigo, não chore, né? Desembargador também tem que fazer essa mesma confusão. Estudemos, né? Apenas isso. Exame mental também, essa servidora, ela queria saber o resultado desses exames, né? Como é que ele teria sido feito e tudo. E essas informações desejadas pela impretante seriam de uso interno e exclusivo, né? Então, o Itamaraty negou. O ministro Nelson Naves divergiu, dizendo, né, que, no entanto, que a garantia continual da habeas data é mais ampla e compreende o acesso a toda e qualquer informação, inclusive, no caso, aquelas presentes em comunicações oficiais, ofício, memorando, relatório, pareceres, né, mantida entre a embaixada e o Brasil, bem como aquelas contidas no respectivo prontuário médico, aí abrangida a conclusão do referido exame. Então, ele concedeu o HD, porque para ele era dado realmente dela e não tinha essa questão de sigilo, e apesar de ser uso interno, na hora que a gente fala em banco de dados governamental, a gente não fala apenas em compartilhamento com terceiro, isso é para o banco de dados privado, tá? Apesar de ser uso interno, ela também tinha direito a esse acesso, por ser daí, né, informação, dados, na verdade, né, não somente informação, mas dados da própria pessoa. FGTS também, aqui já é o STJ fazendo um movimento inverso, né, da sua jurisprudência. No início, como existia uma necessidade muito grande de ter acesso a esses dados, você teve uma enxurrada de processos querendo habeas data. E aí o STJ foi barrando. Aí agora ele está fazendo um movimento inverso. Como realmente foi barrado, né, vocês viram os 50 habeas data, agora ele vem abrindo essas possibilidades e concedendo com mais amplitude, né, a análise do objeto do habeas data. E aí está aí um que foi emblemático, que é a possibilidade de se usar habeas data para conseguir os dados de FGTS depositados em contas de empregados. A própria empregadora, pessoa jurídica, quer saber como é que estão os dados daquelas contas de FGTS dos empregados. E aí a primeira negativa foi que não era um dado dela, era um dado dos empregados, então ela não teria acesso. E aí, no caso, né, o STJ reforma, entendendo que o FGTS ele assume uma função de gestor desse fundo, tá? Não havendo uma conta do empregado, mas caso ele use, seria convertida à conta do empregado. Então, enquanto gestora do fundo, essa informação seria também da própria pessoa jurídica, do empregador, né, da pessoa jurídica empregador, dados, ou seja, transferência de valores, dados, da pessoa jurídica do empregador, e, portanto, seria caso de habeas data, né?
E aqui você começa a ver o STJ abrindo, né, esse leque, digamos assim, suavizando a admissibilidade do habeas data antes tão enrijecida. E eu trago para vocês essa questãozinha, tá? De Tício, que é brasileiro, casado, engenheiro na década de 70, participou de vários movimentos políticos que faziam oposição ao governo e foi vigiado pelos agentes em diversas ocasiões. Preso para averiguação, seus movimentos foram monitorados pelos órgãos de inteligência, né? Enfim. E depois de longos anos, em 2010, Tício requer acesso à sua ficha de informação pessoal, tendo seu pedido indeferido em todas as instâncias. Esse foi o último ato praticado pelo ministro de Estado da Defesa, que lastreou seu ato decisório na necessidade de preservação do sigilo das atividades do Estado, uma vez que os arquivos públicos do período desejado estão indisponíveis para todos os cidadãos. Tício, inconformado, procura aconselhamento com seu sobrinho Caio, advogado, que propõe apresentar ação judicial para acessar os dados do seu tio, né? Hoje isso não existe mais. Vocês têm aí leis, né, que garantem o acesso a isso daí. À época eram sigilosas, hoje não podem mais ser sigilosas. Então, na qualidade de advogado, redige a peça cabível ao tema, observando, né, a competência, legitimitário ativo e passivo, fundamento de mérito constitucional legal e os requisitos formais da peça inaugural. Beleza? Do mesmo jeito que eu falei para vocês, tentem fazer o esqueleto. Competência, qualificação, fatos, direitos, se cabe eliminar, se não cabe, pedido, tá? Não deixem de fazer isso fisicamente. Eu sei que a maioria de vocês nessa início, vocês estão começando a se adaptar, eu sei que é difícil realmente essa questão da disciplina, eu sei que são muitas coisas que vocês estão fazendo, eu sei que vocês estão precisando tomar conta de muita coisa da vida pessoal de vocês, ao mesmo tempo sem um momento específico, mas não fiquem apenas no exercício mental, né? Escrevam, coloquem numa folhinha de papel, qualquer que seja a folhinha de papel, tá? E façam um esboçozinho, professora, fiz isso aqui, tá bom, manda no meu privado, se não quiser mandar no grupo, pra gente poder ir acompanhando. A gente combinou que a gente daria nota, mas a faculdade acha melhor não pontuar nada pra vocês nesse momento, então eu não vou dar nota, eu só quero mesmo acompanhar contigo, te ajudar, tá? A desbloquear pra você ir conseguindo produzir isso daí por você mesmo, tá? Como eu falei, é um raciocínio que a gente tem que treinar e eu tô aqui pra te ajudar, tranquilinho? Então fica aí esse material, esse exercício para você fazer e eu espero receber esse feedback aí no meu privado, vai mandando as fotinhas, mais ou menos como é que você fez, não precisa estar bonito, não precisa estar lindo, precisa estar legível, eu pelo menos conseguir entender o que você escreveu, tá bom? Beijo e até a próxima, pessoal. Pronto.